Antes de entrarmos na ordem do dia, em atenção ao ofício 99 do mês de maio de 2018 da CPI, foi solicitada a leitura do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída para apurar possíveis atos de irregularidade na gestão da Fundação Prolar de Jacareí no exercício 2016. Com a palavra, o vereador Dr. Rodrigo Salomão, presidente da comissão. Bom, subo muito entristecido aqui nessa tribuna e peço desculpa à população, desculpa à mídia, que estava na expectativa da gente apresentar esse relatório. Foi um trabalho árduo, todo o processo tem mais de 4.000 páginas, várias horas de depoimentos gravados, mas, infelizmente, a presidente dessa casa entendeu que teríamos 15 minutos para apresentar o relatório final dessa CPI. Acho que é um tempo muito inadequado, muito curto, não está previsto no regimento, então seria uma determinação dela. Então, infelizmente, estou tirando o relatório da apresentação da CPI. Só fazendo a correção, como disse o nobre vereador, não está previsto no regimento um tempo especificado para apresentação. E essa decisão foi conversada com a doutora Márcia, secretária da mesa, com o doutor Abner, secretário da mesa também, e a gente resolvemos tratar essa apresentação como uma defesa de um projeto. 15 minutos para apresentação e depois mais 7 minutos, como foi comentado aqui, para os membros da CPI, que é formada com 3 vereadores. Nós achamos que esse seria um tempo razoável, como foi combinado com os assessores, doutor Rodrigo, para essa apresentação. Então, não seria 15 minutos, seriam 21 minutos, né? E a comissão achou que seria insuficiente, então a gente respeita o posicionamento de todos. E só lembrando também que já foi solicitado para os nobres vereadores a contribuição para mudanças no regimento. Até no momento, foram poucas sugestões apresentadas e essa questão ainda não entrou no regimento, mas nós vamos colocar. Por isso, então, a gente respeita o posicionamento do presidente da comissão, doutor Rodrigo Salomão, mas essa decisão não foi só da presidente da casa, foi conversado e dialogado com a mesa e nós entendemos que esse tempo de 15 minutos para apresentação e mais 7 para os membros daria para apresentar o resultado da CPI, mas respeitamos a posição da comissão. A comissão, ela depois vê como que vai se posicionar, como vai solicitar a outra apresentação. Presidente, sobre a questão do relatório da CPI, gostaria também de falar do meu posicionamento. Como membro da mesa, me posicionei contrário à questão do tempo, justamente por não ter em nenhum artigo do regimento interno tempo para que se realize uma CPI, tendo em vista que é uma peça importante, que durou muito tempo, né? Tivemos que nos dedicar muito junto aos nossos assessores. Quero parabenizar o trabalho dos nossos assessores, o Alexandre, que até então estava lotado no gabinete do vereador Dr. Rodrigo, o Henrique, o Cleider, nosso estagiário, os assessores do nosso gabinete. Então, foi muito tempo de trabalho, de estudo, de levantamentos, pedido de quebra de sigilo bancário. Foi muito trabalho para chegar aqui e dar 15 minutos para um falar. Eu acho que não seria necessário esse desgaste para apresentar o resultado dessa CPI. Obrigado. Presidente, eu também, como membro da CPI, da comissão, gostaria também de me posicionar. Eu também acho um tempo muito pequeno de 15 minutos, não entendi porque a concordância que a senhorita falou sobre a mesa, sendo que nós temos só de relatório 13 páginas, é isso, doutor? Só de relatório 13 páginas. E o processo mais de 4.000. Então, também acho, nossa, a gente não podemos deixar ocorrer esse tipo de
porque senão não tem como esclarecer o relatório de tudo aquilo que os munícipes na rua estão esperando. Porque hoje mesmo eu encontrei com uma pessoa e falou, olha, a cidade inteira está sabendo dessa CPI e está aí na expectativa de se ler esse relatório. Inclusive hoje, o povo está com essa expectativa hoje. E a partir do momento que o tempo foi muito curto, também concordo com isso plenamente, é muito pouco tempo, a gente vai deixar o munícipe lá sem essas informações. Infelizmente, eu também não concordo com esses 15 minutos, que é muito pouco tempo. Eu, só comentando como membro da mesa também, até mesmo pela menção de vocês, de ser no tempo curto, 15, 7 minutos, 21, 22 minutos, na verdade, eu, enquanto mesa, eu sugeri que tivesse um momento, então, exclusivo para a CPI, que aí dá margem para nós discutirmos, conversarmos, a imprensa também questionar, a própria população ouvir, que eu acho que aí dá expressividade, dá um olhar justo e mais coerente ao que é o trabalho de vocês. Eu acho que seria o ideal, de repente, uma audiência. Só te interrompendo um pouquinho, assim. a gente, a princípio, a apresentação da CPI estava marcada para a próxima quinta-feira. A pedido da presidência, a presidente nos pediu para que se fosse realizado durante a sessão e não foi determinado o tempo na discussão com a gente. Então, eu, enquanto mesa, eu acho, concordo com você, Rodrigo, que tem que ter um momento especial da CPI. Eu também imagino que o tempo... Fora da sessão, né? O tempo é muito curto para uma apresentação tão importante para nós. Eu acho que, como nós não temos no regimento interno, a minha opinião, como é sempre feito, que seja consultados que todos os vereadores, que vamos colocar, quando a gente pede para suspender uma sessão, a gente coloca 2, 3 sessões e é votado. Então, que o vereador coloque o tempo que ele acha que é necessário e colocamos aqui para os vereadores votarem. Se os vereadores acharem que é favorável a 30 minutos, 40 minutos, eu acho que temos que fazer sim, porque é um momento muito importante para a nossa cidade. Está todo mundo esperando esse posicionamento dessa Câmara, mostrar que realmente funciona, que a CPI nossa funciona. Acabamos de entrar com mais uma lá na Santa Casa, e temos sim que mostrar para a população. Eu acho que, já que não existe no regimento interno, que fosse solicitado pelo vereador o tempo que for e que fosse votado pelos vereadores. Como manda a maioria dos votos, eu acho que teria que ser dessa forma. Presidente, por favor. Eu participei dessa CPI, da Prolar, todas as reuniões. Todas. Não faltei uma reunião. Então, para vir 15 minutos não vai dar tempo. E o povo tem que saber o que aconteceu. Eu me acho que participou o promotor, participou o prefeito Hamilton Ribeiro Mota, participou vereadores. Então, eu acho que o povo tem que saber o que aconteceu e ler esse relatório. Nem que seja 40 minutos. Porque realmente 40 minutos não vai ser nada. Porque eu acho que, como o Paulinho falou, tem que consultar os vereadores e ler esse resultado da CPI, para o povo ficar sabendo. Porque senão não adianta fazer uma CPI, ficar o resto da vida aqui, e chega ali o povo não sabe o resultado. Então o povo tem que ver mesmo, ler lá para sair pela TV Câmara, para não dar boato na rua, um falando para o outro. Alguma mais contribuição dos nobres pares? Senhorita presidente, também queria contribuir. Eu acho que essa CPI é muito séria para que a gente possa discutir em pouco tempo. Também concordo, eu acho que tem que ser um tempo que não tivesse tempo, porque muitas vezes a gente quer algumas informações, aprofundar mais. E é como o vereador Valmir falou, eu acho que a cidade inteira acompanhou essa CPI,
né, a população está ansiosa para saber, porque se for para fazer CPI, muitas vezes, chegar aqui e não dar em nada, para acabar em pizza, não adianta. Eu acho que nós estamos querendo saber, eu acho que a população quer saber, e a gente, com certeza, doutor Rodrigo, eu acho que precisa de um tempo mais hábil para que a gente possa levar a sério e discutir e ter todas as informações necessárias. Eu também gostaria de falar que 15 minutos realmente é muito pouco, não é? Pelo trabalho que se teve aí com essa CPI. E eu acho que o entendimento deve ser para todo mundo, inclusive para a gente. Não deu tempo de ler o relatório, né? Eu acho que não seria nem 40 minutos. Eu acho que uma situação para um tempo indefinido, né, de discussão, assim. Não dá nem para determinar a hora. Vai 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Eu acho que nós teríamos que pegar um espaço, não é, que a gente pudesse discutir e entender realmente o que aconteceu. Senhora presidente, eu também faço coro aí com a fala dos nobres vereadores e vereadora a respeito do quê? Tem que dar tempo. O pessoal quer saber realmente o que aconteceu. Então, eu acredito que 15 minutos é muito pouco. Então, diante da manifestação dos nobres pares, então nós estamos vendo aí o quanto é importante a gente registrar no regimento toda essa questão. E respeitando a soberania dos vereadores, né? Então, eu vou encaminhar para a votação dos nobres pares, pela manifestação de todos, pelo menos na fala da maioria, foi que eles têm o tempo livre para fazer a defesa da investigação. É isso que eu entendi? Então, eu vou colocar em votação, para que registre em ata dessa casa, embora eu vou continuar seguindo o regimento, porque se a gente está na casa da lei e temos um regimento e nós não o respeitamos, então podemos rasgar e jogar no lixo. Mas nessa questão da comissão de tal importância para a sociedade, eu vou estar colocando em votação duas questões. A primeira, que tenha o tempo livre para a comissão apresentar o resultado da investigação parlamentar na sessão ordinária. Então, os que forem favoráveis, que se manifestem levantando o braço, para que seja um tempo livre de defesa da comissão na sessão ordinária, ou seja, na quarta-feira. Então, os que forem favoráveis, que se manifestem levantando o braço. Então, está aprovado. Presidente, questão de ordem. Você está fazendo uma colocação para essa CPI ou você vai entrar como no regimento? Para essa CPI. Agora nós temos que pôr no regimento, porque na próxima, se não tiver no regimento, eu vou pautar da mesma questão. Porque até o prefeito, quando veio aqui falar do PPA, que é um programa estruturante, projeto estruturante para a cidade inteira, de 5 anos ele gastou 15 minutos. Então, eu me pausei nesse tempo, 15 mais 7 para os membros, então eu me pausei nessa observação. Agora, então, para essa, nós estamos abrindo uma exceção para essa CPI. Agora, se for esse entendimento que deve ser dessa forma para as demais resultados de CPI desta casa, nós devemos colocar no regimento. Só para entender, porque normalmente a CPI pode ser feita num momento à parte, não necessariamente na sessão. Então, não é uma regra, é uma exceção que está sendo aberta hoje. Essa é uma exceção para essa CPI especial, essa CPI para atender o ofício 99 da CPI de investigações. Ok? Qual que vai ser a decisão da comissão? Então retomamos então a solicitação do pedido para fazer então a leitura e como já estava preparado para essa defesa na data de hoje. Então, com a palavra, doutor Rodrigo Salomão, o presidente da CPI, lembrando que nós temos mais 3 membros, né, que é o relator Abner de Madureira e o terceiro membro, o vereador Juarez Araújo.
Senhoras e senhores, bom dia. Cumprimento a presidente dessa casa, a senhorita Lucimar Ponciano. Cumprimento aos nobres pares. Cumprimento todas as pessoas presentes aqui na galeria e todos os telespectadores que nos assistem pela TV Câmara através da internet e da TV. Estamos aqui reunidos para a leitura do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito que visou apurar possíveis irregularidades no uso de recursos públicos para a realização de serviços de capina e limpeza pela Fundação Prolar, conforme portaria número 66, de 26 de maio de 2017. Primeiramente, quero agradecer aos vereadores Abner de Madureira, Juarez Araújo, respectivamente, relator e membro dessa CPI, e também o Valmir, que participou de todas as reuniões e foi com a gente a todas as diligências. Pela parceria na condução dessa investigação, da qual estou certo que produziu provas fundamentais para que as autoridades competentes possam dar continuidade ao trabalho e punir possíveis irregularidades. Agradeço também ao excelentíssimo promotor de justiça, Dr. José Luiz Berdinaschi, com quem pudemos contar com essa parceria inédita na Câmara Municipal e Ministério Público, e pudemos contar com a sua participação ativa na condução das investigações. Agradeço também aos nobres pares por aprovar o requerimento 183 de 2017 de abertura dessa CPI e nos confiarem a missão de conduzir essa investigação. Agradeço a todos aqueles que, direta ou indiretamente, trabalharam ou colaboraram com a condução e trabalhos dessa CPI. E, de forma especial, agradeço a Secretaria Legislativa e Consultoria Jurídica dessa Casa, que incansavelmente nos deram todo o suporte necessário desde o primeiro momento até a data de hoje. Neste momento, como presidente da CPI, gostaria de dizer o quanto me sinto feliz pela execução e resultados de nosso trabalho. Quando me elegi vereador dessa cidade, sempre tive a convicção de que minha missão seria deixar um legado para a população dessa cidade, que tão bem me acolheu desde que aqui cheguei. A instauração dessa CPI deu-se a partir do relatório da Diretoria de Governança e Transparência, que apontou indício de diversas irregularidades, entre elas sobrepreço em contratações, contratações de serviços já prestados pela Prefeitura, pagamento em duplicidade de serviços, possível fraude fiscal, múltiplas contratações para o mesmo endereço, entre outras. Fizemos a requisição da abertura dessa CPI e partimos para a coleta de depoimentos, quando ouvimos os envolvidos em muitas oitivas realizadas. Foram ouvidos servidores da Prefeitura Municipal, da Fundação Prolar, os empresários responsáveis pela possível captação de laranjas para o esquema de contratação de dispensa de licitação, os representantes das empresas envolvidas, inclusive o ex-prefeito municipal, o senhor Hamilton Ribeiro Mota. Pudemos perceber que o esquema funcionava a partir da captação de laranjas para a realização de compras sem dispensa de licitação, não havendo essa necessidade. Após as oitivas, fizemos uma minuciosa análise de mais de 6 horas de gravações de vídeo, que culminaram em relatórios com mais de 3.600 páginas. Abrimos, então, para a quebra de sigilo bancário dos envolvidos nesse ponto. Como a informação é protegida por segredo de justiça, não podemos especificar ou dar mais detalhes, a não ser a identificação de possíveis indícios de irregularidades. Feita toda a análise, chegamos ao relatório que será apresentado hoje. É fundamental destacar que em todas as fases foi amplamente responsável o contraditório, o amplo direito de defesa de todos os envolvidos, seguindo todos os requisitos e parâmetros legais. E aqui eu quero fazer um adendo. A gente fez essa CPI de forma justa, porque nós aqui nós não somos justiceiros. Quando a gente começou essa CPI,
muita gente vinha para mim, mas você vai pegar o Flavinho, você vai acusar o Flavinho, imaginando que existisse alguma rixa política aqui. E quero deixar bem claro que essa CPI foi feita de forma isenta, Luiz Flávio, e você acompanhou, e em nenhum momento, nenhuma irregularidade foi apontada para o vereador Luiz Flávio, e apesar de ser de um partido de oposição ao meu, quero deixar isso bem claro aqui nessa tribuna, viu, Luiz Flávio? Todos os pedidos encaminhados pela defesa dos envolvidos foram devidamente atendidos. E aqui, muitos tentaram, quero contar um detalhe para vocês, que eles tentaram barrar essa CPI de várias formas, foram várias liminares julgadas aqui em São Paulo para tentar brecar a CPI que estava andando nessa casa, né, Abner? Essa CPI, em todos os momentos, seguiu o rigor da lei e, como tal, também não acusa ninguém ou aponta culpados, pois isso é papel do Ministério Público e autoridades competentes, mas pudemos identificar fortes indícios de irregularidades. Ou seja, faremos uma recomendação no relatório final, aquilo que o Abner vai ler daqui a pouco. Diante disso, a comissão conclui que há severos indícios de prática de infrações nas esferas administrativa, civil e criminal, e determina a extração e encaminhamento desse relatório a todas as autoridades competentes para sua devida continuidade e providências. Bom, queria deixar um recado aqui. A gente cumprimentar todos que participaram aqui dessa CPI, dizendo que foi um trabalho fantástico. A gente vê em vários lugares uma frase, um jargão antigo, que falam que toda CPI termina em pizza. Essa foi diferente. E quero deixar um aviso, que independente do lado político que a gente tiver, que essa CPI sirva de exemplo para todos os servidores, pessoas que têm cargos comissionados aqui dessa prefeitura, da atual administração ou da antiga. Nós seremos implacáveis na apuração desses fatos, para que, se delitos cometidos, os culpados sejam presos e punidos, e se desviaram dinheiro, tem que devolver aos cofres públicos. E quero terminar aqui com uma frase, parafrasear o nosso juiz Sérgio Moro: não importa quanto mais alto você esteja, sempre a lei vai estar acima de você. Gostaria de passar agora a palavra para o vereador Juarez. Senhorita presidente, senhoras e senhores vereadores, espectador que nos assiste aí através da TV Câmara, público presente aqui na galeria, os assessores, e muito bom dia a todos. Queria parabenizar o doutor Rodrigo, presidente dessa comissão, o vereador Abner, qual estivemos juntos aqui, o Valmir, que esteve presente em todas, Luiz Flávio também, que esteve sempre acompanhando, também mostrou aí o interessado em saber o resultado dessa situação, porque vindo à tona aí, claro que é do interesse de todos os vereadores, né? Vocês fazem parte também dessa CPI, né? Então vocês, de uma maneira ou de outra, vocês ajudaram na investigação e, sem dúvida, nós estamos aí vendo parte do resultado. Também o doutor José Luiz Berdinaschi, que teve quase que em todas também, um promotor muito competente, que, sem dúvida, esteve do lado da gente aí, apurando as possíveis irregularidades e, sem dúvida, vai acompanhar esse processo bem de perto, aí, com bastante atenção, apesar da nossa justiça, a gente sabe que é um pouco lenta, né? Mas o doutor José Luiz Bernardes, com certeza, eles vão lá se debruçar em cima dessa CPI, desse processo, para que tenhamos aí, em breve, um resultado final. Lembrando que isso começou com uma auditoria dentro da Fundação Prolar, né, onde ocasionou aí também na exoneração de um servidor, né, e a partir daí começamos aí as oitivas, foi várias oitivas aí, ouvindo as pessoas aí envolvidas, né, na Fundação Prolar, onde havia a necessidade de ser convocada. Isso foi feito pela comissão, ouvimos bastante gente lá, e por isso chegamos aí num relatório final, né?
com a situação do desvio de mais de R$1 milhão. E também que envolveu muito os terrenos, né, limpeza de terrenos, onde muitos deles foram feitos aí 2 vezes, né, isso mesmo, presidente? E acabou... Tem lotes no Jardim Holanda que contam com 40 capinas, né? 40 capinas em um ano, é isso? Em um ano. Em um ano. Menos de um ano, né? Exatamente, em menos de um ano. Então, um absurdo isso daí que tem que ser apurado mesmo a fundo, né? E esses terrenos, inclusive, parte deles é no meu bairro, no Jardim Holanda, no Paraíso ali, onde eu resido, né? E uma coisa que me deixou muito triste nas oitivas que fizemos, quando foi colhido aí informações, e essas pessoas usaram, as pessoas muito carentes, né, Luiz Flávio? As pessoas muito carentes ali, que usaram aí o CPF dessas pessoas aí, eles também interessados lá, inocentemente, variava de 100 a 400 reais, né, que eles acabavam sendo ali ludibriados com esse valor, e acabava fornecendo o seu CPF para que alguém abrisse uma empresa, uma MEI, né, em seu nome. E com isso, né, a pessoa acabava prestando serviço para a Fundação Prolar, o dinheiro era depositado na conta desse laranja e era repassado para outras pessoas. Um absurdo quando eu vi que essas pessoas são pessoas muito carentes demais. Então, eles foram, de uma certa forma, enganados por esses que se dizem aí espertos, né? E acabaram achando que fosse tirar proveito do dinheiro público, mas eu acredito na nossa justiça que não vão tirar proveito disso, não. Eles merecem a punição, né? E essa punição, eu gostaria que fosse uma punição bem severa, para eles entrarem naquele lugar onde realmente eles deveriam estar, né? Então, que seja feito isso, seja punido os culpados e que seja devolvido o dinheiro aos cofres públicos, porque com certeza faz muita diferença. Mais de R$1 milhão. Hoje, se nós tivéssemos esse investimento aí, principalmente na área da saúde, vereador Abner, nós teríamos aí um desafogo, né? Um desafogo aí de filas que a gente sabe que tem aí, inclusive está se comentando nas cirurgias de cataratas, de mutirão, né? Cirurgias pediátricas, né? Isso viria a fazer uma grande diferença. Então, que seja punido essas pessoas envolvidas, né? Nesse caso ilícito, nessas práticas ilegais, né? Que acabaram cometendo com o dinheiro do nosso município. Então, quero dizer aqui que esse vereador vai estar empenhado, não só eu, mas todos os vereadores aqui, os 13 vereadores, eu acho que estão empenhados nessa situação, queremos ver o resultado, e essas pessoas lá onde eles deveriam estar, atrás das grades, e tem que devolver o dinheiro público. E aí, conte com esse vereador, com essa comissão, com certeza com todos os 13 aqui, que aquilo que a gente investigamos e tivemos a conclusão de coisas erradas, que sejam punidos. E aí, doa a quem doer. Vamos até o final e que seja punido os que praticaram essas coisas erradas. Um grande abraço, um bom dia a todos. Então, para a gente finalizar, vou finalizando a minha parte aqui para passar para o Abner. Eu queria que a técnica colocasse uma linha do tempo para a gente explicar direitinho do munícipe como foi o andamento dessa CPI. Bom, a CPI ela foi aberta em decorrência de um relatório da Diretoria de Governança e Transparência que apontava um suposto desvio de mais ou menos R$1,2 milhão. Só para o munícipe entender, a média anual de gasto com limpeza e capina de terrenos, Abner, na Prolar, era de cerca de R$40 mil por ano, e, de repente, num determinado período, no ano de 2016, esse gasto saltou para R$1,2 milhão. Em maio de 2017, foi colocado em votação e foi aberta a CPI dessa casa. Só um minutinho. Partindo da instauração, votação da CPI foi instituída através de votação, fui escolhido como presidente, o Abner relator e o Juarez membro, mas vários vereadores participaram
de depoimentos, de oitivas, e principalmente o Valmir, que esteve presente em todos. Ouvimos nesse período, tivemos cerca de 100 depoimentos. E nessa fase tivemos a oportunidade de desmontar um esquema de laranja formado. Só para explicar, uma compra de serviço aí tão grande, de R$1.200.000, ela teria que ter sido feita uma licitação. E o que eles fizeram para fraudar o sistema? Eles fizeram várias compras menores, de contratações menores de até R$8.000. Com isso, eles tinham que arrumar laranjas. Então, existia um casal que eram o cabeça desses esquemas para a cooptação desses laranjas, e eles ofereciam cerca de R$100 a R$400 para a pessoa ir até a prefeitura, abrir uma empresa no seu nome, uma MEI, e poder tirar as notas fiscais para fazer esse recebimento. Esse recebimento, muitos deles foram feitos na Caixa Econômica. Nós chegamos na Caixa Econômica Federal, ali na Siqueira Campos. E a funcionária que fazia a transação bancária era irmã dessa de uma das mentoras do esquema. Inclusive, essa funcionária sofreu um processo administrativo na Caixa e foi demitida. Vereador, eu discordo um pouquinho com você, porque a gente tem que imputar, sim, as responsabilidades para aquelas pessoas que cederam seu CPF para abrir essa empresa, porque elas sabiam que estavam fazendo coisa errada e algo ilícito. Então, elas têm que ser orientadas para que isso não, independente da condição social, eu acho que o crime é para todos, elas têm que ser orientadas e corrigidas, sim. Foram mais de 6 horas de análise de vídeo com os depoimentos, todos os depoimentos foram gravados. Isso gerou um relatório de mais de 3.600 páginas, aproximando perto de 4.000, né, Cleider? Depois, muita gente achou que a CPI tinha acabado em pizza, porque nós entramos numa fase sigilosa e trabalhosa, que daí a gente dependeu um pouquinho do Poder Judiciário, que foi a determinação da quebra do sigilo bancário. Primeiro a gente pediu na vara da Fazenda, foi negada pela juíza, e depois a juíza, daí eu determinei como presidente da CPI, pedindo um acesso à Bacejude, e graças a Deus a juíza da vara criminal aqui acolheu e fez essa quebra de sigilo bancário. Foram muitas informações, extratos bancários de várias contas chegando, e deu muito trabalho para a gente analisar todos esses dados, e no relatório final a gente está apontando algumas movimentações financeiras suspeitas. Não posso deixar de agradecer aqui também, novamente, o promotor José Luiz Berdinazzi, que pena que ele falou, ele tinha um compromisso, mas se pudesse comparecer, gostaria que ele falasse aqui também sobre os trabalhos que realizamos nessa parceria inédita. E hoje eu fico muito feliz que vamos entregar para a população de Jacareí um relatório final apontando os culpados e os crimes cometidos. Então, passo agora a palavra para o vereador Abner de Madureira. Quero cumprimentar mais uma vez esta casa, os vereadores que estão aqui presentes, o público que está nas galerias, quem está nos assistindo pela TV e pela internet. Quero já cumprimentar o presidente dessa CPI, vereador Dr. Rodrigo Salomão, e o vereador Juarez Araújo, membro dessa CPI, e também agradecer a todos que contribuíram, que se esforçaram para que esse relatório pudesse estar sendo exposto e lido na manhã desse dia. Quero agradecer também o apoio fundamental, a parceria com o Dr. José Luiz Bedinarski, promotor de Justiça e Cidadania deste município, e também a diretoria desta casa, nos assuntos jurídicos, Dr. Jorge também, que esteve conosco em todas as audiências, nos conduzindo, nos direcionando, em vários sentidos, ele também esteve junto conosco na realização dessa CPI. Quero agradecer o apoio também dos nossos assessores, o gabinete do vereador Abner de Madureira, o gabinete do vereador Dr. Rodrigo Salomão e o gabinete do vereador
Juarez Araújo, o trabalho fundamental dos nossos assessores, do Alexandre, que eu disse há pouco, que estava no gabinete do vereador Dr. Rodrigo Salomão, que muito nos ajudou. Grande dedicação do Alexandre. Grande dedicação do Alexandre na sua formação. E o Cleider também, que é estudante de Direito, dedicado no estudo, que também nos auxiliou bastante, tendo em vista que nós somos, né, como se diz, marinheiros de primeira viagem, né? Estamos ali no gabinete na primeira legislatura e nunca tinha deparado com essa situação de uma CPI, mas fomos bem encaminhados, né, através do Cleider e do Alexandre. Todos os assessores, o Henrique também, que ajudou bastante, o William Jordão, né, todos vocês contribuíram bastante para o resultado dessa CPI. Vamos lá então, a leitura do relatório desta CPI. Trata-se de Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, com a finalidade de apurar possíveis irregularidades praticadas na Fundação Prolar durante o segundo semestre de 2016, conforme razões expostas no requerimento inaugural. Composto colegiado investigativo e definidas as respectivas atribuições de seus membros, os trabalhos iniciais de apuração tiveram como objetivo analisar o relatório 1 de 2017, emitido pela Diretoria de Governança e Transparência da Secretaria de Governo da Prefeitura de Jacareí, com competência legal para apurar eventuais irregularidades na gestão pública municipal e recomendar medidas corretivas. Outro sim, as respostas ao requerimento número 175 de 2017, as folhas 99 a 102, e ao pedido de informação número 18 de 2017, nas folhas 103 a 132, todos anexos ao presente expediente. De acordo com o relatório interno emitido pela Diretoria de Governança e Transparência, foram verificados indícios de fraudes na gestão de contratos de capina e limpeza de terrenos de propriedade da Fundação durante o exercício de 2016. O referido documento fundamentou o pedido de abertura da presente Comissão Parlamentar de Inquérito, onde foram apontados indícios das seguintes irregularidades nos contratos de capina e limpeza de terrenos da Fundação: ausência de execução dos serviços de manutenção de terrenos, ausência de atestes de realização dos serviços contratados, sobrepreço em contratações, irregularidades na documentação de processos de contratação e pagamento, contratação de serviços já prestado pela Prefeitura, fracionamento desnecessário de licitação, falta de separação do objeto contratado, ausência de motivação formal para as contratações, possível fraude fiscal através do uso de terceiros, vínculo entre contratados, múltiplas contratações de serviços de manutenção e limpeza para o mesmo endereço, pagamento em duplicidade para o mesmo serviço, ausência de alvará de funcionamento e de estrutura física das empresas prestadoras do serviço de locação de caçambas, indivíduos contratados com impossibilidade de realizar os serviços, ocorrência de crime ambiental e execução de serviços em terreno particular. Oitivas. Ao longo dos trabalhos foram realizadas oitivas a fim de elucidar os fatos, conforme documentos de áudio e vídeo anexos ao presente projeto. E aqui eu quero agradecer a constante presença dos vereadores Valmir do Parque Meia Lua e o vereador Luiz Flávio também, que sempre esteve conosco nas oitivas. Bárbara Cristal Mota Almeida Reis, diretora de Governança e Transparência, relatou como foram levantados os dados que fundamentaram o citado relatório. Segundo a depoente, as informações foram encaminhadas pela Fundação Prolar após a verificação de suspeitas a respeito das referidas contratações de serviços de capina e limpeza.
verificou-se que a Fundação contratou cerca de 71 executores para prestar, por meio de contratação direta, serviços de capina, roçada, limpeza e aplicação de veneno em terrenos da Fundação, gerando custos da ordem de R$ 1.200.000. Os processos de contratação analisados revelaram diversas irregularidades, como ausência de ateste do servidor público responsável, falta de documentação comprobatória, serviços prestados em duplicidade, possível fraude fiscal por meio de uso de terceiros, entre outras. Como exemplo, o relatório apontou o caso de terreno que supostamente teria recebido 41 serviços de limpeza e manutenção ao longo do ano de 2016. Porém, no momento da visita da equipe de auditoria, a área apresentava condições incompatíveis com o recebimento de tamanha manutenção. Rosa de Fátima Rangel França, presidente da Fundação Prolar de Jacareí, e Alexandro Quadros da Rocha, diretor financeiro da referida fundação, prestaram esclarecimentos acerca da situação dos mencionados contratos de capina e limpeza de terrenos e informaram que as contratações foram firmadas em gestão anterior, durante mandato do então prefeito Hamilton Ribeiro Mota. À época, ocupava a presidência da fundação o senhor José Rubens de Souza. Alexandro Quadros da Rocha noticiou ainda que os dados eletrônicos da Fundação Prolar haviam sofrido ataque hacker na primeira semana de janeiro e que só puderam ser recuperados após trabalho do Departamento de Tecnologia da Informação, o que foi devidamente registrado em boletim de ocorrência policial. Andréia Miguel Rocha Faro, gerente de finanças da Fundação Prolar, e Sandra Maria da Silva, auxiliar de serviços municipais da Fundação Prolar, esclareceram que, à época dos fatos investigados, a gestão dos contratos de capina e limpeza de terrenos estava concentrada no diretor administrativo e financeiro da entidade, Christian Peterson Antunes Lemos. As depoentes esclareceram que não tinham ciência das possíveis irregularidades envolvendo as referidas contratações e que apenas cumpriam ordens de Christian Lemos. Das empresas apontadas no relatório emitido pela Diretoria de Governança e Transparência como prestadoras de serviços de capina e limpeza, a Prolar, foram convocados representantes de 68 empresas, das quais compareceram 33 e tomado o depoimento de 13. De modo geral, os depoentes relataram versões semelhantes dos fatos apurados pela comissão. A maioria afirmou que, apesar de nunca terem trabalhado na área de capina e limpeza de terrenos, foram procurados pela senhora Mariana Melo ou pelo senhor Fábio Fagionato para utilizarem seus dados pessoais para se inscreverem como prestadores de serviço junto à prefeitura. Em troca, a senhora Mariana Melo, esposa do senhor Fábio Fagionato, lhes prometia a quantia que variava de R$ 100 a R$ 400. Segundo os depoimentos, a senhora Mariana Melo se apresentava como uma pessoa que estava precisando de ajuda. Tal ajuda consistia em abrir uma inscrição municipal e emprestá-la a Mariana Melo. Mariana, por sua vez, repassava as informações referente a tal inscrição municipal para seu esposo Fábio Fagionato, que encaminhava a inscrição para a administração da Fundação Prolar. Após a apresentação da inscrição, a Fundação autorizava a suposta prestação de serviços. Esse processo se repetiu com grande parte das empresas interrogadas. Fábio Fagionato, responsável pela empresa Protecne, foi ouvido neste mesmo dia e admitiu ter feito contato com os supostos prestadores de serviço, alegando que sua empresa já havia esgotado o faturamento permitido pela legislação naquele ano. E por isso, seguindo orientações do funcionário
da Fundação Prolar, o senhor Christian Lemos, segundo ele, tomou essa iniciativa a fim de continuar os trabalhos de capina e limpeza. Fábio apresentou imagens de alguns terrenos capinados, além de conversas via e-mail com funcionários da fundação que foram anexados ao processo. José Rubens de Souza informou que os gastos apontados no relatório da Diretoria de Governança e Transparência são justificados pela demanda, dado o número de terrenos de propriedade da Fundação Prolar, e que a responsabilidade pela contratação das empresas prestadoras era competência da Diretoria de Administração e Finanças, na figura do senhor Christian Peterson Antunes Lemos, acompanhem comigo, por gentileza, na folha 4. Quando falamos aqui da pessoa da senhora Mariana Melo e do senhor Fábio Fagionato, a respeito da quantia que eles realizavam em troca da abertura da empresa, eles prometiam a quantia que variava de R$100 a R$400, e isso é considerado crime de associação criminosa, artigo 288, associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Pena, reclusão de 1 a 3 anos, e também o crime de peculato, artigo 312, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, a pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. E o crime de corrupção passiva, artigo 317, solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem, a pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. O artigo 89, dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade, a pena detenção de 3 a 5 anos e multa. Na folha 5, falando também dos depoimentos da senhora Mariana Melo, que se apresentava como uma pessoa que estava precisando de ajuda, nós vemos aí também, relacionado a essa atitude, o crime de estelionato, artigo 171, obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento, a pena reclusão de 1 a 5 anos e multa de R$500 mil. Aqui está falando da... O artigo 1º, constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas: fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos ou omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal. A pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Artigo 90. Frustrar ou fraudar mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. A pena, detenção de 2 a 4 anos e multa. Agora vamos ao depoimento da senhora Renisbele Vale da Costa, então secretária da Fundação Prolar,
e presidente da comissão de licitações da entidade, afirmou que em nenhum momento a comissão de licitações foi procurada pelo senhor Christian Lemos para tratar sobre assuntos de capina e limpeza dos terrenos da fundação, e que a comissão de licitações só tomou conhecimento das possíveis irregularidades através das notícias sobre a corrente investigação. Depoimento da senhora Sandra Maria da Silva, auxiliar de serviços municipais da Fundação Prolar, foi ouvida a fim de esclarecer as mensagens. Cópia das mensagens trocadas foram fornecidas à CPI pela senhora Sandra Maria da Silva e juntadas ao presente processo, como apenso 2 e apenso 3. Mensagens trocadas com Fábio Fagionato, as quais sugeriam a existência de um acordo informal para que Fábio apresentasse 3 orçamentos toda vez que fosse solicitado um serviço. Tal prática eliminaria a possibilidade de concorrência, o que caracterizaria fraude no processo administrativo de contratação de serviços. Sandra confirmou a existência da prática de apresentação de 3 orçamentos por parte de Fábio Fagionato, bem como ratificou que tal prática era um pedido de Christian Lemos, então diretor administrativo e financeiro, a fim de dar mais agilidade ao processo de contratação de serviços. Guilherme Faustino Miguel Moraes, responsável pela empresa Tecnofox, uma das empresas que teria prestado serviços à Fundação Prolar e sócio de Fábio Fagionato, admitiu ter sido contratado para a realização de diversos serviços na Fundação no ano de 2016. Tais serviços iam desde reparo em equipamentos PABX à alocação de caçambas para terrenos, para limpeza de terrenos, passando por serviços de manutenção em aparelhos de ar-condicionado. O depoente afirmou não ter nenhuma caçamba para alocação, bem como não ter nenhuma nota fiscal de nenhum serviço prestado à Prolar, que comprovasse a execução de seus serviços. Disse também ter participado da captação de terceiros, que pudessem, em suas palavras, emprestar sua documentação pessoal para abrir inscrições municipais como prestadores de serviço e, em seguida, efetivamente, prestar serviços à Fundação no lugar do depoente e do senhor Fábio Fagionato. Mariana Rosa de Melo Fagionato negou qualquer irregularidade nos processos de contratação de serviços na Fundação, mas admitiu ter feito a captação das pessoas que emprestaram seus dados pessoais para abrir inscrição municipal, de modo a permitir que seu esposo continuasse a prestar serviços para a Fundação em nome de terceiros. Afirmou também que Bárbara Melo, sua irmã, foi demitida da Caixa Econômica Federal por cooperar com um esquema de fraude, facilitando a movimentação financeira do conchavo. Consignou ainda que trabalhou na campanha do candidato professor Jair, do PT, em 2016, mas não deixou claro se os recursos acumulados pela suposta prestação de serviços foram direcionados à campanha do candidato. Christian Peterson Antuni Lemos, então diretor administrativo e financeiro da Fundação, negou que as contratações de serviços estariam centralizadas nele durante o segundo semestre de 2016. Segundo ele, a responsabilidade pelas contratações era da diretoria administrativa e financeira, da qual era composta por uma equipe de colaboradores, tornando impossível que ele fosse o único responsável pelas irregularidades. Christian negou a versão de Sandra Maria da Silva e Andréa Miguel Rocha Faro, à CPI, as quais haviam afirmado que ele seria o único responsável por todo o processo
de contratação dos serviços de capina e limpeza de terrenos, o qual incluía, desde a seleção das propostas, checagem de documento dos prestadores de serviço, até a fiscalização da execução. Segundo o depoente Christian, ambas também teriam responsabilidade por checar a regularidade dos procedimentos. E aqui também configura crime de prevaricação, artigo 319, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Diante da divergência entre os depoimentos, a senhora Sandra Maria foi chamada à sala de depoimentos para a acariação e, frente ao senhor Christian Lemos, prestou esclarecimento sobre os fatos. Durante a acariação, Sandra reforçou que não participava do processo de contratação dos serviços de capina e limpeza dos terrenos e que tais processos estavam concentrados unicamente no senhor Christian Lemos. O ex-prefeito de Jacareí, senhor Hamilton Ribeiro Mota, foi ouvido por essa CPI e iniciou seu depoimento explicando a função do crédito suplementar e que não havia nenhuma irregularidade em aprovar por decreto créditos suplementares entre secretarias, desde que respeitasse um limite de 20% do plano orçamentário. O depoente afirmou que não se lembrava especificamente dos créditos suplementares que foram repassados à Fundação Prolar no segundo semestre de 2016, porque esses decretos não passavam pelo gabinete do prefeito. Ele informou que assinou o documento, assim como assinava dezenas de outros todos os dias, e que, portanto, não tinha condições de verificar a regularidade dos mesmos. Esclareceu ainda que não tinha conhecimento sobre possíveis irregularidades na gestão da Fundação Prolar à época dos fatos apurados, mas que tinha confiança no então presidente José Rubens de Souza. Agora passamos para a parte dos documentos. O senhor José Luiz Bednarski, promotor de justiça, concordou em fornecer a esta CPI cópia do anexo do relatório de controle interno referente à ordem de serviço número 1 de 2017 da Diretoria de Governança e Transparência, unidade auditada Fundação Prolar de Jacareí. Em atendimento à solicitação desta comissão, cópia dos autos do processo administrativo número 1 de 2017, que culminou com a demissão do servidor Christian Peterson Antuni Lemos após sua exoneração como presidente da Fundação Prolar de Jacareí, foi recebida e apensada ao presente expediente como apenso 1. Diligências. No dia 26 de setembro de 2017, a CPI realizou diligências in loco a fim de verificar as condições dos terrenos que teriam passado pelos serviços de capina e limpeza. Os terrenos analisados estão localizados na rua Antonieta Capelli de Domênico, Jardim Iolanda, e na rua José Jordão Mercadante, no Jardim Paraíso. Foi possível observar que nos terrenos visitados não haviam sinais de que teriam passado por limpeza e capina recentemente. Sigilo bancário. Após análise dos depoimentos à CPI, entendeu ser necessária a quebra do sigilo bancário e fiscal de Christian Peterson Antuni Lemos, José Rubens de Souza, Fábio César Fagionato dos Santos Melo, Mariana Rosa de Melo Fagionato dos Santos e Guilherme Faustino Miguel de Moraes, desde janeiro de 2016 até agosto de 2017, de modo a conferir as movimentações financeiras no contexto dos autos. Após providência da Secretaria de Assuntos Jurídicos, a Segunda Vara Criminal de Jacareí deferiu o pedido de quebra, determinando que os dados bancários solicitados fossem encaminhados a esta CPI por meio do sistema Bacen Jude
devendo o acesso aos mesmos ser disponibilizado apenas aos membros dessa CPI, em função da inviolabilidade do sigilo bancário. Da análise de tais informações, se verificou claramente as evidências das fraudes apontadas pelo relatório da Diretoria de Governança e Transparência, esclarecendo a movimentação financeira do grupo. Os dados bancários e fiscais recebidos foram ajuntados ao processo como apenso 4. Conclusão. Ante o exposto, a comissão conclui que há severos indícios da prática de infrações nas esferas administrativa, civil e criminal no período apurado conforme detalhamento adiante. Administrativa: Andréia Miguel Rocha Faro, Sandra Maria da Silva, por violação ao disposto no artigo 226, incisos 2, 8, 13, 14, 16 e 17 e artigo 227, inciso 16, ambos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Lei Complementar Municipal número 13 de 93, ambas. Cível: sem prejuízo do disposto pelos artigos 187 e 229 da Lei Complementar Municipal número 13 de 1993, nos termos da Lei de Improbidade Administrativa, de acordo com os respectivos autores, restou caracterizada a prática das seguintes condutas: José Rubens de Souza, artigo 10, incisos 1, 8, 11, 12 e artigo 11, incisos 1, ambos da Lei nº 8.429, de 92, Christian Peterson Antuni Lemes, artigo 10, incisos 1, 8, 11, 12 e artigo 11, inciso 1, ambos da Lei nº 8.429, de 92, Fábio César Fagionato dos Santos Melo, artigo 9, incisos 1, 9, 10, artigo 11, inciso 1, ambos da Lei nº 8.429, de 92. Maria Rosa de Melo Fagionato dos Santos, artigo 9, incisos 1, 9, 10, artigo 11, inciso 1, ambos da Lei nº 8.429, de 92. Guilherme Faustino Miguel de Moraes, artigo 9, incisos 1, 9, 10, artigo 11, inciso 1, ambos da Lei nº 8.429, de 92. Andréia Miguel Rocha Faro, artigo 10, incisos 1 e 12 e artigo 11, inciso 1, ambos da Lei nº 8.429, de 92. Sandra Maria da Silva, artigo 10, incisos 1 e 12 e artigo 11, inciso 1, ambos da Lei nº 8.429, de 92. Criminal: por derradeiro, sem prejuízo das providências na esfera administrativa e ou civil, no âmbito criminal, de acordo com os respectivos autores, restou configurada a prática das seguintes condutas: José Rubens de Souza, artigos 288, 312 e 319, todos do Código Penal, artigos 89, 90 e 98, todos da Lei nº 8.666, de 1993. Christian Peterson Antunes Lemes, artigos 288, 312 e 319, todos do Código Penal, artigos 89, 90 e 98, todos da Lei nº 8.666, de 1993. Fábio César Fagionato dos Santos Melo, artigos 171 e 288, ambos
do Código Penal, artigos 90 e 98, ambos da Lei nº 8.666, de 1993, e artigo 1º, inciso 2, da Lei nº 8.137, de 90. Mariana Rosa de Melo Fagionato dos Santos, artigos 171 e 288, ambos do Código Penal, artigos 90 e 98, ambos da Lei nº 8.666, de 1993, e artigo 1º, inciso 2, da Lei nº 8.137, de 1990. Guilherme Faustino Miguel de Moraes, artigos 171 e 288, ambos do Código Penal, artigos 90 e 98, ambos da Lei nº 8.666, de 1993, e artigo 1º, inciso 2, da Lei nº 8.137, de 1990. Andréia Miguel Rocha Faro, artigo 319 do Código Penal. Sandra Maria da Silva, artigo 319 do Código Penal. Providências. Finalizando o presente caderno investigatório, determina-se: a extração de cópia integral de todo o apurado e remessa à Secretaria Criminal do Ministério Público Local para análise e providências em seu âmbito de atribuições. B. Extração de cópia integral de todo o apurado e remessa à Secretaria Civil do Ministério Público Local para análise e providências em seu âmbito de atribuições. C. Extração de cópia integral de todo o apurado e remessa ao Ministério Público Federal ante a ocorrência de possível crime contra a ordem tributária, conforme Lei nº 8.137 de 1990, em detrimento da União, para análise e providências em seu âmbito de atribuições. D. Remessa de cópia do presente relatório a todos os vereadores integrantes deste Poder Legislativo para ciência. E. Remessa de cópia do presente relatório ao Executivo Local para ciência, bem como solicitando esclarecimento acerca de eventuais providências em relação às servidoras Andréia Miguel Rocha Faro e Sandra Maria da Silva, em razão dos fatos ora apurados. Sala das Sessões, 16 de maio de 2018, Dr. Rodrigo Salomão, presidente, Abner de Madureira, relator, e Juarez Araújo, membro. Então, senhora presidente, agradeço a votação de todos para que a gente pudesse ter um tempo maior. A gente viu a importância do relatório e declaro encerrada a leitura desse relatório e da CPI Prolar. Então, dando seguimento